Talvez 4 homens precisem te contar algo. Hoje, você não vê muito ele. Com a modernidade dos meios de pagamentos, cada vez fica mais difícil se ver um caixa eletrônico. Porém, se você é da geração mais antiga, você lembra dele. A história por trás da sua criação vai te surpreender. Eu sou o Alien. Você está no mundo novo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e comente se você lembra deles. Você já usou um caixa eletrônico hoje? Talvez para sacar dinheiro, pagar uma conta, consultar o saldo ou simplesmente resolver algo rápido sem precisar falar com ninguém. Ele está ali, silencioso, disponível de madrugada, em feriados, em dias de chuva, quando as agências estão fechadas e as filas parecem intermináveis. Mas o que quase ninguém imagina é que, por trás dessa máquina comum, existe uma história cheia de disputas, decisões curiosas e detalhes que mudaram para sempre a forma como o mundo lida com dinheiro. Não foi apenas um criador, nem dois. Houve ideias rejeitadas, apostas arriscadas e um sistema bancário que acabou ficando com a maior parte do controle e dos lucros. E mais curioso ainda, se dependesse dos bancos, você talvez nunca tivesse o direito de sacar ou depositar dinheiro na hora que quisesse. Até o famoso código PIN passou por mudanças inesperadas, e o que hoje parece um padrão mundial nasceu de uma limitação humana simples, alguém que não conseguia memorizar muitos números. Tudo isso moldou o caixa eletrônico como ele é hoje, uma máquina que mudou hábitos, comportamentos e até a relação das pessoas com o próprio dinheiro. E agora fica a pergunta que guia essa história do começo ao fim. Quem inventou isso? Quem realmente inventou o caixa eletrônico? Olha essa produção em massa hoje. Tudo parece bonito, fluido, automático, quase elegante. Você chega, digita alguns números, o dinheiro sai, a tela apaga e a vida segue. Mas essa facilidade não nasceu do seu banco, nem do seu gerente, nem de alguma genialidade do sistema financeiro. O caixa eletrônico existe graças a 4 homens esquecidos, 4 mentes que bateram de frente com bancos que não queriam mudança, não queriam risco e muito menos dividir poder. Nenhum deles virou bilionário, nenhum ganhou estátua, alguns morreram praticamente anônimos. E aqui começa a parte que incomoda. Os bancos que hoje controlam cada saque, cada taxa e cada limite foram os mesmos que por anos rejeitaram essa invenção, chamaram de perigosa, instável e até absurda. O caixa eletrônico não nasceu para te dar liberdade, ele nasceu para resolver um problema interno dos bancos, reduzir custos operacionais e manter o controle do dinheiro exatamente onde sempre esteve. A partir daqui, essa história deixa de ser tecnológica e vira uma história humana, cheia de medo, disputa, rejeição, interesses ocultos e decisões que moldaram o seu dia a dia sem que você jamais tivesse sido consultado. John Shepard Barron foi o primeiro a colocar essa ideia de pé. Ele não pensava em revolução social, pensava em algo prático. Pessoas precisavam de dinheiro fora do horário bancário. Parece óbvio hoje, mas na época isso soava quase como uma afronta. Medo de fraudes, medo de perder o controle sobre o fluxo de dinheiro. O primeiro caixa eletrônico nem usava cartão, usava cheques especiais impregnados com substâncias químicas, tinha limite diário baixo e funcionava quase como um teste controlado. Não era liberdade, era tolerância. Mesmo assim, Shepard Barron não ficou rico, não recebeu participação nos lucros e não virou símbolo. Ele abriu a porta para um sistema que não o recompensou. Sua ideia foi aceita não por entusiasmo, mas porque aos poucos os bancos perceberam que aquilo poderia ser usado a favor deles. Logo depois entra em cena James Goodfellow, talvez o mais invisível e ao mesmo tempo mais importante dessa história. Foi ele quem criou o conceito do código pessoal de identificação, o famoso PIN. Sem isso, o caixa eletrônico simplesmente não existiria como conhecemos hoje. Goodfellow desenvolveu, patenteou e apresentou a solução. O plano inicial era usar 6 dígitos, algo muito mais seguro. Só que os testes revelaram um problema simples e humano: as pessoas erravam demais. Inclusive a esposa de um dos criadores, que não conseguia memorizar tantos números. A decisão foi reduzir para 4 dígitos. Uma escolha baseada na limitação da memória humana, não na tecnologia máxima. Essa decisão moldou um padrão mundial usado até hoje. Mesmo assim, o nome de Goodfellow quase nunca aparece. Os bancos absorveram a ideia,
Padronizaram o sistema e seguiram lucrando bilhões enquanto o criador recebeu apenas reconhecimento tardio, quando o jogo já estava decidido. Nos Estados Unidos, Don Wetzel enxergava o caixa eletrônico por outro ângulo, um ângulo que os bancos evitavam dizer em voz alta. Para ele, a máquina era uma solução perfeita para reduzir custos. Menos funcionários, menos salários, menos sindicatos, menos filas internas. Isso gerou uma resistência gigantesca dentro das próprias instituições. Havia medo da reação do público, medo de que clientes não confiassem em máquinas, medo de falhas técnicas que gerassem pânico. Wetzel enfrentou reuniões tensas, projetos atrasados de propósito e muita pressão interna. Ainda assim, a ideia avançou porque, no fundo, fazia sentido financeiro. Ao mesmo tempo, Luther George St. John vivia talvez a maior injustiça dessa história. Ele criou um caixa capaz de receber depósitos, algo muito à frente do seu tempo. A resposta dos bancos foi direta: ninguém vai colocar dinheiro numa máquina. A ideia foi rejeitada, engavetada e esquecida. Anos depois, essa função virou padrão mundial. O nome dele não. Quando os caixas começaram a se espalhar pelas ruas, novas polêmicas surgiram. Especialistas alertavam para o impacto psicológico. Pessoas sozinhas à noite, em locais isolados, sob pressão, com medo de assaltos. Estudos iniciais associaram o uso frequente a estresse, ansiedade e sensação constante de vigilância. Alguns chegaram a dizer que o caixa eletrônico fazia mal à saúde mental. Os bancos ouviram esses alertas? Não. O custo era menor, o lucro maior e isso encerrava qualquer debate. Aos poucos, funcionários bancários começaram a desaparecer. O atendimento humano foi sendo substituído por telas frias. O cliente passou a fazer o trabalho que antes era pago. Sacar, depositar, consultar, tudo virou responsabilidade sua. O banco economizou bilhões, e você se acostumou. E aqui está a parte mais irônica de toda essa história. Os bancos, que por anos rejeitaram o caixa eletrônico, passaram a se beneficiar dele como poucos sistemas na história. Taxas por saque, limites impostos, horários controlados, dependência total da máquina. Redes financeiras cresceram, operadoras globais surgiram, e o controle do dinheiro ficou ainda mais centralizado. Os 4 homens que criaram as bases disso tudo não ficaram ricos. Não construíram impérios. Não dominaram o mercado. Quem ficou rico foram as instituições que inicialmente disseram não. O caixa eletrônico virou símbolo de modernidade, mas por trás dele existe uma história de exploração intelectual, silêncio conveniente e poder concentrado. No fim das contas, o dinheiro é seu, mas o acesso sempre foi deles. 4 homens criaram algo que mudou o mundo. O mundo seguiu em frente sem lembrar dos nomes. E talvez essa seja a maior reflexão dessa história. Se você quer continuar descobrindo as histórias que ninguém te conta por trás das coisas mais comuns do seu dia a dia, se inscreve no canal agora, ativa todas as notificações e deixa o like. E comenta aqui embaixo, depois de saber de tudo isso, você ainda acredita que o caixa eletrônico foi criado pensando em você?